Olá para você que nos acompanha. Bom Hoje, dia, novamente aqui, pessoal. como toda quinta-feira, às 9 da manhã. Muito bom dia para você, sejam bem-vindos. Mais uma vez aqui, eu e a Melissa, né, vamos trazer um tema. Hoje, com um tema um pouco intrigante, às vezes as pessoas não compreendem muito esse tema, e nós vamos trazer hoje para abrir tudo isso aqui, para nós todos aqui, compartilhar bastante sobre isso. É um pouco polêmico muitas vezes, né? Mas honrar pai e mãe para nós faz parte da nossa vida, da vida de todas as pessoas, né? Então, por isso trazemos aqui esse tema hoje, né, Melissa? É isso mesmo. Bom dia a todos. Excelente quinta-feira a todos nós. Uma gratidão imensa estarmos aqui com mais um Hora da DR, todas as quintas-feiras às 9 horas. Eu sou Melissa, terapeuta consciencial. E sim, vamos falar sobre honrar pai e mãe. O que isso tem a ver com com o nosso tema, né? Com a nossa linha aqui de raciocínio? Porque a gente procura aqui um padrão de vida saudável, a gente procura aqui viver com bem-estar, com harmonia. E por que honrar pai e mãe? Não é mesmo, Tom? Bom, Melissa, eu, no nosso conceito quântico consciencial, né, tá ali, já para quem nos acompanha, né, já faz parte isso, e eu tenho uma visão, né, uma compreensão de que honrar pai e mãe, né, é primordial por algumas questões, alguns motivos, né, que nos devem levar a isso, né. Primeiro que, como eu digo sempre, nós temos aqui um programa de vida, né, que nós é que idealizamos eles para cumprirmos aqui, passarmos as nossas experiências, né, quando nós, então, vamos chegar aqui nesse mundo, né? Independente de você, né, que acredita em reencarnação ou não, em vidas passadas, futuras, não estou elencando isso, mas estou elencando a nossa chegada aqui, né? E nós, então, temos esse programa de vida que nós é que determinamos as nossas experiências, né? E cumprimos a lei. Falando um pouquinho, então, disso, a primeira experiência, né, que nós passamos quando chegamos aqui, nossa, só nossa mesmo, é construir o nosso próprio corpo dentro da barriga da nossa mãe. Porém, essa é uma missão muito importante. Só que para chegar até nesse ponto, vamos parar nesse ponto de construir o corpo, até chegar aí, existe um processo, né? E esse processo não seria possível sem o gênero, sem o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe contribuíram e contribuem, e eu sou pai, a Melissa também é mãe, nós contribuímos também para que pessoas chegassem aqui. Eu tenho meu pai, minha mãe, a Melissa também. A gente, muitos aí, nós sabemos que acreditam não ter, às vezes, mais o pai e a mãe, né? Mas se a vida é eterna, então nós temos, sim, o nosso pai e nossa mãe, né? Eternamente, independente da situação, né? Espiritual qual se encontra hoje, mas que nós podemos trazer que eu até falo, né, muitas vezes, que imagina você então chegando aqui, né, e você então determinou ali o seu programa de vida, vamos colocar assim, né, espiritualmente, falou com Deus, enfim, cada um acredita, né, nas suas crenças, e então você então vai ali, imagina então você chegando, né, batendo palma aí na frente da casa da sua mãe, né, da sua futura mãe, que ainda não é, né, vamos colocar assim, e falar, olha, Melissa, você, eu estou chegando aqui, preciso, né, fazer parte aí, cumprir a minha missão aí na sociedade, no mundo, no planeta Terra. Então eu preciso, né, nascer, né? Preciso passar por esse processo do nascimento aí. E aí, você colabora, você pode colaborar comigo, até porque você faz parte da minha família espiritual, vamos colocar assim, né?
E você colabora comigo, né? Então, a Melissa, ela vai lá e fala, olha, por mim tudo bem, tal, te colaboro e tudo mais, né? Mas ela pode falar, não, mas eu sou casada, né? Eu sou casada com o Tom, eu tenho compromisso com o Tom, né? E se o Tom ali te levar e aceitar colaborar também, beleza, ótimo, né? Então aí você então vem ao Tom, né? E fala, Tom, é o seguinte, eu falei com a Melissa ali, e a Melissa aceitou, né, ser a minha mãe, vamos colocar assim, colaborar para que eu chegue nesse mundo e me trazer aprendizados ali, trazer os primeiros anos da minha vida com muita, né, conforme a humanidade hoje estabelece uma sociedade, né, tá? E ela colabora, só que tem um quesito aí que ela me colocou, que ela é sua esposa e que só é possível, então, ela só aceita se você também colaborar e aceitar colaborar, né? Tá? Então, neste momento, né, o Tom ali, então, fala, olha, tudo bem, então, se a Melissa falou, tá tudo bem. Não, mas você não vai falar com... Não, nem precisa. Nós temos uma conexão, né? Essa cumplicidade, enfim, de que nós vamos ver o melhor caminho para nós, em comum, e cada um, né, também vê o seu caminho. Nós temos uma vida dessa forma mesmo, é assim que nós atuamos. Então, naquele momento, então, feito como se fosse um acordo, né, vamos dizer assim, de que nós vamos, então, colaborar com a chegada de alguém, né, aqui. E, então, esse alguém, há ali a concepção, né, que vocês sabem, gênero, homem, mulher, né, feminino, masculino, enfim, é o gênero ali que vai possibilitar, né, a chegada de outro ser aqui no nosso planeta, né? Hoje, bem adaptado, né, às nossas condições aqui do nosso corpo físico, enfim. Então, quando tem isso, a concepção, então, aí tem o zigoto, né, que é a primeira célula, chamada de zigoto, né, que já começa a formação ali, você, então, formando o seu corpo dentro da barriga da sua mãe, né, e você passa ali, em média, né, 9 meses, né, em semanas, eu nem lembro quanto que dá isso, Melissa, me corrija aí, acho que é 39 semanas, né, se eu não me engano, mas olha só, quando você, então, está ali construindo o seu corpo, você já está tendo participação na sociedade, a sua mãe tendo ali o calor, né? Você se aproveita, então, da energia vital da sua mãe para construir o seu corpo. Então, você constrói o seu corpo e, que me perdoe as mamães, né? De plantão aí, não é realmente nós que construímos o corpo do nosso filho, né? As mamães. Mas o filho constrói o corpo, mas com a sua concepção da doação da sua energia vital para que isso possa acontecer. Então, tanto é isso que quando o corpo está pronto, né? Você tem lá a sua orelhinha, suas perninhas, seus bracinhos, enfim, né? Você está formado ali, aí ao nascimento. Não é a mãe que determina quando a criança vai nascer ou não. É natural isso, esse processo, porque o corpo está pronto. Então, quando o corpo está pronto, lógico, se eu estou lá dentro da barriga da minha mãe, eu quero sair para fora, né? Então, é isso que acontece. Eu vou sair por um processo natural, né? Porque há aquela condição já de eu vir, então, para fora. Porém, tanto isso é que a mãe, por exemplo, ela não pode ter o filho com 5 meses de gravidez, né? O que vai acontecer com 4, 5 meses de gravidez, né, Melissa? Vai ter um problema ali, né? Não vai ser um natimorto, vamos colocar assim, né? Tá? Na ciência, né? Colocado dessa forma. E, por outro lado, também a mãe não pode ter um filho, por livre vontade dela, com 15 meses de gravidez ou com 20 meses de gravidez, né? Por quê? Porque não depende da vontade dela, e sim do corpo estar pronto e sair, né? E ser ali. Então, mas lógico que a mãe colabora, né? A maternidade ali, né? Então, isso é muito importante a gente trazer. Então, a primeira condição, assim, quântica, espiritual, na essência,
é esse momento, né? De que nós, então, nascemos. Aí começa, então, toda, né, uma história, crenças, né, que vão nos fluindo ali, primeiramente com a nossa família, o pai e a mãe, né, e depois ali com os parentes, enfim, como um todo, com a escola, com a família. É isso que nós vamos trazer hoje, né? E nós temos, então, essa complexidade, vamos dizer, de informações de tudo quanto é lugar que chega, mas que nós conseguimos, honrando o pai e a mãe muitas vezes, conseguir, inclusive, ultrapassar, né, esses dogmas, esses paradigmas, essas doutrinas, vamos dizer assim, que nos impõem, para que nós conseguimos, então, ter sucesso aí e cumprir a nossa jornada, né, nossa missão, nosso programa de vida em si. Então, é isso que nós vamos trazer um pouquinho, né, Melissa? Fala aí. É isso mesmo, Tom. E olha só de tudo que o Tom colocou, a gente já percebe que é um sistema, né? Por que sistema? Primeiro, porque não depende de uma coisa só, são várias coisas que envolvem, inclusive várias pessoas, né? Vários seres, né? Que é a mãe, o pai e a criança, no caso, quando nasce. O que envolve o meio, a família. E para que tudo esteja bem, que é o que a gente busca. A gente busca o quê? Uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida harmônica. E para que tudo esteja bem, esteja saudável, precisa funcionar dentro do sistema que ele existe. Bom, já sabemos, por exemplo, que toda informação, né, ela se transforma, ela é elevada, ela tem a energia, né? Porque antes de sermos energia, somos informação. Mas para que isso funcione direitinho, eu preciso que essa energia faça o caminho, o percurso correto. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o símbolo da Quantum consciencial. É um átomo. O átomo, nós temos lá um núcleo de energia condensada e em volta temos essas órbitas aqui que carregam a energia. Então, se eu tenho tantos elétrons em cada órbita, isso define se esse átomo é de sódio, de cloro, de seja lá o que for, tem a tabela periódica, que não é bem a minha especialidade. Mas aí, quando muda a quantidade de elétron de uma órbita, esse átomo ele deixa de ser aquela substância em específico para se tornar outra, como é o caso do cloreto de sódio, quando junta e troca. E tudo trocam energia. Então, e como é que isso funciona? Imagine só se esse elétron que está fazendo assim, ó, ele deixar de fazer assim e começar a fazer assim. Vai atrapalhar o outro elétron, não vai? Esse átomo vai deixar de ser quem ele realmente é, o que ele realmente é. E só pelo elétron estar fazendo um percurso diferente do que ele deveria fazer, ele já começa a interferir no outro elétron, que interfere no outro, ou seja, a cadeia do sistema é alterada. E se ela é alterada, ela não vai chegar no caminho que ela tinha que chegar, ou seja, no objetivo dela. Então, imagine que nós temos um objetivo de vida. Qual é o meu objetivo de vida? O meu objetivo de vida é ser saudável, viver uma vida harmoniosa, próspera, alegre, feliz. Legal. Na verdade, fomos feitos para isso, né? Ótimo. Então, precisamos seguir esse sistema. Quando uma energia faz um caminho de uma maneira diferente, eu atrapalho o caminho que eu deveria utilizar para chegar no meu objetivo. Faz sentido até aqui, pessoal? E na formação, né, do ser, e pensando na formação do universo em específico, né? Quer dizer, a formação geral, tudo faz parte de um sistema. Ou seja, nada é por acaso.
Então, quem já viu aquelas bonequinhas, né? Tem uma bonequinha, dentro dessa bonequinha tem outra, que tem outra, que tem outra, que tem outra, até formar a boneca maior. Tem um nome essa boneca, quem souber, coloca aí, por favor, no chat, porque eu não me recordo. Mas o que eu quero dizer com isso? É uma pessoa dentro do sistema de outra que gera uma constelação de pessoas dentro do universo, né? Ou dentro do planeta, que é dentro, o planeta está dentro do universo e assim por diante. E a gente pode, já pensando em algo que calce isso que nós estamos falando, nós temos aí, por exemplo, Tom, a constelação familiar sistêmica, que uma das situações é a hierarquia. E quando a gente pensa em hierarquia, a gente já pensa numa empresa onde tem aquele chefe mandão, né, que dá ordem, que geralmente é injusto. A gente pensa na hierarquia do poder, seja dentro da empresa, seja dentro de casa, seja dentro da política, por exemplo. E por uma questão cultural, parece que é ruim, né? Esse negócio de hierarquia. Só que não é. Ela faz parte do sistema. Para quê? Para que o sistema funcione certinho, para que a energia faça o seu caminho ideal para atingir o objetivo proposto. E dentro da constelação, honrar pai e mãe refere-se a você respeitá-los como figura central da família. Então, enquanto eu estiver pensando em família, eu preciso lembrar que o pai e a mãe é sempre o centro. Ele não está à frente, ele não está ao lado, ele não está atrás, ele está ao centro. Porque daqui ele vai orientar o que for necessário. E importante eu lembrar exatamente o que o Tom falou. Independente de qualquer coisa, os pais foram que nos deram a possibilidade de estarmos aqui vivendo essa experiência. Ah, mas o meu pai era um ladrão, era um assassino, era um, seja lá o que for, ele me fez mal, ele batia na minha mãe. Tá legal? Não, não tá legal. Mas independente de qualquer coisa, inclusive tudo isso, ele é o seu pai biológico que te deu a oportunidade de formar esse corpo que você tem e poder estar aqui vivendo esta experiência. Se eu não tivesse esse corpo, eu não estaria vivendo essa experiência. E com a mãe a mesma coisa. Minha mãe não cuidava de mim, ela não queria, ela ia fazer um aborto, não deu certo, mas aí eu nasci, e taraná, e taraná. Eu mesmo assim eu vou honrar minha mãe, que nunca quis ser minha mãe, que me abandonou. É importante. Por quê? Quando você muda a energia que você lida, né, com relação aos seus pais, você está mudando o caminho. Lembra o caminho do elétron? Ao invés de ele ser assim, está fazendo ele assim, o que significa que dificilmente você vai alcançar o seu objetivo de vida. A própria constelação, ela retrata que a mãe tem muito a ver, você estar em harmonia com a mãe, que é o honrar a mãe, tem muito a ver com a prosperidade financeira, e com o pai, é o pai que te impulsiona para fazer os seus projetos, para ir para, né, para alavancar esse impulso de ação. E não tem como eu conquistar uma coisa sem um impulso de ação. Então, eu preciso dos dois para ter a prosperidade. E a prosperidade não é só financeira, em várias áreas. Então, se essa energia não estiver fluindo no caminho certo, dificilmente eu vou alcançar aquilo. Esse é só um dos pontos de vista, né? Temos aqui outros, mas Tom, completa aí, por favor. Melissa, eu vou só contribuir um pouquinho com o que você falou, mas nós vamos trazer os nossos bons dias já já, né, pessoal? E a contribuição de alguns que já estão aqui contribuindo conosco, tá? Você falou da constelação familiar, eu tenho muita admiração, né, pela constelação familiar, embora eu não pratique, né, igual você pratica sempre aí, inclusive a constelação sistêmica, né, que já faz parte do nosso dia a dia aqui, né? Mas nós sabemos que eu tenho, assim, uma visão dessa questão
da gratidão, né? A constelação traz muito isso, a gratidão, né? Pelo pai e a mãe. E aqui no nosso conceito também é assim, nós já falamos isso em várias lives, né? Sempre quando toca nesse assunto, inclusive para os nossos filhos, né? A gente sempre fala isso, e para quem a gente encontra, né? De que só por terem contribuído para a nossa estada aqui, já é um motivo máximo de gratidão que nós devemos ter pelo pai e a mãe. Então, nada mais me leva a honrar pai e mãe do que esse momento que, para mim, é o principal. Por quê? Porque esse motivo já é um motivo que já deixa qualquer outro motivo abaixo, né? Qualquer outro motivo sem tanta importância quanto esse, e os motivos que você citou, né? Meu pai é um assassino, é um bandido, é não sei o quê, minha mãe me maltratou, meu pai... Não importa isso, tentou um aborto. Gente, isso é muito pequeno perto da gratidão que nós devemos ter pela nossa estada aqui, porque você está tendo essa oportunidade, porque a nossa estada aqui é para a nossa evolução. E você está tendo a oportunidade de evoluir, de se ascensionar, né? Ali consciencialmente, né? Haja o nosso aí quanto consciencial, é por isso, né? Nós sempre levamos isso. Então, essa gratidão pelo pai e pela mãe, ela é eterna. Não tem fim. Ah, mas quem acredita em reencarnação? Na outra encarnação, eu era outra mãe. Não importa. Quantas sejam e quantas forem, a honra, pai e mãe, é primordial. Em todas as religiões, inclusive, há essa identificação, né? Seitas que não são tão religiosas assim também trazem isso, né? A ciência traz isso. Darwin trouxe isso, né? Lá na teoria lá da evolução, da criação, né? Então, nós devemos ter. E o que me chama a atenção também, Melissa, na constelação familiar, são as 3 leis, né? Determinadas ali pela constelação em relação a isso, que é a lei do pertencimento, né? Então, você pertence, né, ali a um vínculo. Antes a constelação, né, quando era só familiar, ela trazia aquele vínculo sanguíneo, né, vamos colocar assim. Hoje nós já sabemos que tem um vínculo afetivo, espiritual, inclusive nisso, a família espiritual. Então, o nosso entendimento já cresceu um pouco quanto a isso, né? Mas ainda assim a lei do pertencimento. Então, eu pertenço, né? Ao sistema. Ali ao sistema. Então, não pode ser excluído nada disso, né? Tá? Principalmente os pais. A lei da ordem, né? Quem chegou primeiro? Veja bem, hierarquia. Nós estamos falando de hierarquia vertical, nós estamos falando de linearidade. Quem chegou primeiro, obviamente, né? Vamos falar, não é nem obviamente, porque a verdade não é absoluta, mas tem lá as suas prioridades, né? E o pai e a mãe, esse honrar pai e mãe é uma prioridade absoluta. Absoluta ainda, a cultura oriental, por exemplo, tem muito isso de com relação aos seus ancestrais, né? Meus pais são meus ancestrais, meus avós, e olha como é uma cultura que avançou tanto em tecnologia, em relação à saúde, em tantas questões. E outra coisa, Melissa, trazendo assim mais um ponto, né, que são 3 leis ali, né? Nós temos essa questão das trocas, esse movimento de troca, né, energética, comunicação e tudo mais que nós temos ali, as relações, né, que nós temos com as pessoas, principalmente com o pai e a mãe, e essas trocas, né, que levam ao equilíbrio. Então, é a lei do equilíbrio, né? A lei do equilíbrio, que é a 3ª lei, né, a lei da constelação, que nos traz isso. Então, é muito importante a gente ter isso. E dentro disso daqui, nós vamos trazer alguns pontos, daqui a pouquinho, depois que eu apresentar o pessoal aqui, trazer aqui nosso bom dia, esses pontos que levam a ter uma relação saudável, né? Uma abertura melhor com nossos pais. Mas, vamos trazer aqui
Olha aqui a Norma, está por aqui. Bom dia, Bom dia, casal. querida. Bom dia, casal abençoado, maravilhoso. Esta live me interessa muito, que ótimo. Gente, participem, viu? Coloquem aí no chat perguntas, o que vocês pensam sobre isso. Fala pra gente se isso está fazendo sentido para vocês ou não, qual é o despertar que está acontecendo, né? E coloquem a opinião de vocês também. Bom dia, Norma. A Amanda também, sempre conosco. Amanda, gratidão a você. Tanto a Norma como a Amanda, eu sei que são mães, viu, Melissa? Muito bom Temos dia, aqui Amanda. Marinês também é mãe. Bom Querida dia. Marinês, bom dia. Hoje, tema para lá de especial. Quanta libertação na minha vida quando honrei meus pais. Só gratidão. Isso tem muito a ver com a gente acabou de falar aqui, né, Tom? Sim. Se eu excluo o meu pai ou a minha mãe da minha vida, do tipo, deixa de lado, não quero falar, não quero pensar, não quero interagir, não aceito, não quero saber, principalmente com as pessoas que trabalham, olha, que foram adotadas, porque eu tenho os pais biológicos que deram a oportunidade de estar nessa experiência. Então, não quero saber, não me quis, me deu, eu não quero saber desses pais. Temos aí um grande emaranhado energético que vai dificultar. Eu vou deixar de viver por causa disso? Não. Mas aquele objetivo de viver uma vida, uma experiência de autorrealização, de alegria, de paz, harmonia e saúde, fica bem mais difícil. Então, que bacana quando a gente consegue, apesar de qualquer coisa, aceitar, perdoar, ter gratidão por isso. Olha que legal. Melissa, temos aqui a Cleusa Polo, Bom dia a gratidão. todos, Faz tempo que a gente Cleusa. não se fala, mas Cleusa, gratidão a você por estar aqui. Nós temos a Nádia sempre conosco também, Melissa. A Nádia nos acompanha sempre. Já esteve conosco aqui também, né? Ao vivo e a cores, vamos colocar assim, né? Nós temos aqui o Rudy, que também faz parte do nosso conceito ali no nosso grupo, viu, Melissa? Tem contribuído bastante. Bom dia, Rudy. Ontem na live, inclusive, viu, Melissa? Ele contribuiu bastante ali, né? Na nossa live de quarta-feira, né? Às 20 horas. Ontem estive lá com a Marciane, né? Que a gente já conhece, e ele participou bastante ali. Nós temos aqui também a Oneide. A Oneide, Melissa, ela é aluna, ela não te conhece ainda, né? Ontem eu até falei, né, de você na terça-feira, né, que a gente estava lá. A Oneide é recém-chegada na Morphos, tá? Participa do conceito Morphos e ela vai trazer muitas contribuições aí, com certeza, para nós e para todo o nosso ecossistema, né? Todo o conceito, né? Tá? Muito bem-vinda, Oneide, até porque é isso que a gente precisa. Expandir essa egrégora para que as pessoas, em geral, só venham a melhorar o caminho dessas energias aí, para que toda a energia flua e todos nós possamos ter uma vida melhor, né? A Norma já colocou, inclusive, aqui, ó. Para mim faz todo sentido, né? O que nós falamos agora há pouco, né? Que ela também é consteladora. Oh, gratidão a você. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, Melissa, para a gente começar o nosso tópico. Nós sabemos que, como eu disse, né? Honrar pai e mãe está aí em diversas culturas e religiões, né? Não só em religiões, mas também em diversas culturas ao redor do mundo. E isso é uma forma de reconhecer, né? Um reconhecimento desse papel fundamental que tem o pai e a mãe, né? Nas nossas vidas. E esse desempenho desse papel de pai e mãe, né? Ele é bem relevante na sociedade, né? Como um todo, em qualquer sociedade, inclusive não só para os humanos, né? Nós sabemos das relações aí de pai e mãe entre os animais, inclusive, né, Melissa? Então, eu vou trazer a pergunta aqui. Como honrar pai e mãe? Né? Olha Coloca aí só. você. Né? Nós vamos trazer uns tópicos aqui quanto a isso, né? O Rudy, inclusive, colocou aqui alguma coisa já, que eu não li ainda, mas vamos ler.
Aqui onde eu moro, temos a oportunidade de participar no final de semana de um trabalho de constelação oferecido de forma comunitária por nossa irmã Maristelargia. Maristelargia. Dê um abraço nesse momento. Então, um abraço. Abração, né? Mari, Um que abração ótimo. para todo mundo. E olha, Tom, bastante. Então, é muito interessante, né, você colocar essa pergunta, porque as pessoas falam assim, gente, mas como que eu vou poder honrar, ouvir, respeitar? Eu não concordo com o jeito que os meus pais agiram, ou meu pai ou minha mãe individual, tanto faz. É que honrar pai e mãe não se trata só apenas, né, não se trata apenas de demonstrar respeito superficial. E nem de obediência cega, não é isso. Até porque, por mais que nós obedecemos o que os nossos pais mandam, toda a responsabilidade é da escolha que eu fiz. Então, se o meu pai ou minha mãe mandou que eu fosse lá roubar a maçã da casa do vizinho, eu aceitei. Ah, mas é porque o meu pai mandou. Autorresponsabilidade. Eu poderia ter ido lá, batido na casa da vizinha, falar: olha, estamos com fome, vontade, não temos dinheiro. Você me daria uma dessas maçãs que estão na sua árvore? E traria para cá. Eu não precisaria ter roubado. Eu inventei aqui um exemplo para dizer que a obediência cega não significa honrar pai e mãe, tá? O que significa honrar pai e mãe? Primeiro, reconhecer o papel dele na nossa vida, a importância, né? Porque se não tivesse, nós não estaríamos aqui. Ponto. Primeira coisa. Só de reconhecer isso já começa a questão de honrar pai e mãe. Respeitar é assim, olha, eu não concordo com o jeito que você escolhe fazer com a sua vida, mas eu respeito. Eu não vou te podar, eu não vou, mas até que isso me faça mal. Me fez mal, eu vou isolar aquilo. Mas eu isolo aquele comportamento, porém, eu não isolo o fato de que você, independente de qualquer situação, é meu pai, minha mãe, não concordo, mas respeito a sua escolha, porque foi você quem escolheu, e inclusive nós sabemos que toda ação tem uma reação. E tá tudo bem, é assim mesmo que funciona, né? Então, o que é, por onde começa aí, né, então, a gente honrar pai e mãe? Olha, Melissa, eu vou É colocar. reconhecer, só um minutinho, então, é reconhecer a importância das contribuições dos pais e das mães. Porque a primeira contribuição é de nós estarmos aqui, né? Mas tem várias outras. Por mais que, o meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, ou isso ou aquilo, sempre tem alguma coisa que contribuiu para que nós estivéssemos aqui hoje na situação em que nós estamos. Tom. Melissa, o Neide trouxe aqui, ó, prazer em conhecê-la, Melissa. Acho que ela está te vendo pela primeira vez aqui ao vivo e a cores, né? Gratidão. Nós temos Prazer aqui, também. o Rudy está corrigindo o nome da Maristela. irmã, no Centro Espírita Nosso Lar, na cidade dele, né? Maristela. Nós temos aqui a Cíntia, está sempre nos acompanhando. Bom Cíntia, dia, sim. bom dia. Melissa, eu vou trazer aqui o primeiro item, né? Nós vamos trazer alguns itens, deixa eu ver até quantos itens. Nós temos 6 itens aqui, se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? E o primeiro... Tom, então, antes de você entrar nos itens, a gente acabou aqui colocando com relação ao ponto de vista da constelação sistêmica familiar, né? Sim. Mas nós podemos encontrar isso, base para sustentar isso que nós estamos falando aqui, em outras questões, como, por exemplo, o próprio Reiki coloca, né, a importância de honrar os pais com a mesma situação da constelação familiar, né? No contexto do Reiki, isso pode envolver a prática de amor. Meus pais fizeram tudo que fizeram, mas eu emano amor, eu
penso uma forma de curá-los, eu emano, porque o reiki emana energia de cura, né? Energia aqui. Então, o reiki também fala da questão de honrar pai e mãe, e nós temos ainda, Tom, o conceito bíblico, não é verdade? Eu ia citar, se você não Então, fala, eu ia vamos citar isso lá, agora. pode ir lá. Veja bem, a Bíblia, né, tem vários pontos ali na Bíblia, inclusive a criação ali de Adão e Eva, né? E aí, depois daquele momento da criação de Adão e Eva, o que que veio, né? Bom, daqui para frente eu não vou criar mais ninguém de barro, tá? E nem da costela. Agora vocês é que vão se autoprocriarem aí, né? Desde que respeitem as regras, isso, aquilo, outro, né? A regra do gênero e tudo mais, né? Então, tanto os animais, né? Animais com as suas devidas raças, né? O ser humano, né? Entre ele mesmo ali, enfim. Então, tem toda essa colocação ali bíblica, né? Que é muito importante a gente trazer. E aí tem também o mandamento, né? Isso é um mandamento bíblico. E a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia, embora ela assim, origem mais judaica cristã, né? Várias religiões, vários pontos ali de reunião de pessoas, né? Independente da religião, usa a Bíblia como fonte de informação para todo parâmetro, né? Que nem você disse, de todo um contexto de tudo que se faz, né? Porque realmente é muito interessante, principalmente, né? A questão dos 10 mandamentos e depois a questão do evangelho, né? O Rudy citou aí a questão do espiritismo. Lá no Segundo Espiritismo tem lá um curso inteiro sobre honrar pai e mãe. Então, quer dizer, um curso que é elaborado ali. Específico para isso. Isso, específico, né, para que se faça isso. E para quê, né? É o caminho do bem, né? Ali, em relação a isso. Então, existe, né, isso daí, esse contexto, e ele é exclusivamente para a evolução, tanto do pai e da mãe, porque você também é pai e mãe e pode fazer isso, né? E você também é filho, né? Então, você também... Então, toda a família participa, né? Tá? Melissa, vamos trazer aqui, então, né? Primeiro, né? O primeiro item que eu... Respeito e gratidão. Então, como honrar pai e mãe, né? É a pergunta. Então, o primeiro item dessa resposta, respeito e gratidão, né? É o primeiro passo, né, para a gente honrar o pai e mãe, que é o que eu trouxe agora há pouco, né? Só o motivo de você ter vindo aqui, né? Já é um motivo de gratidão eterna, né? Para que nós conseguimos realizar ali, cultivar, né, esse respeito, né? Por tudo que eles fizeram e fazem por nós, né? Independente, sempre há um amor. Nenhum pai e uma mãe quer o mal do seu filho, né? É muito difícil você conseguir ter essa conexão de que o pai vai querer o mal de um filho, a não ser, né, por uma questão até ideológica ali, né, daquele momento, enfim, mas que hora que a ficha cai, você pode ter certeza que você vai, né? Não, se você pensou 2 vezes, pronto. Já não consegue mais ter a percepção, aquela identificação da primeira oportunidade que você teve ali, né? Já cai por água abaixo, aquela raiva, aquela revanchismo, enfim, né? E se você tiver a compreensão de que, ao longo dos anos, é essencial fortalecer esse relacionamento familiar, então aí você vai perceber que é necessário, então, o respeito e gratidão eterna, né? Pelo nosso pai e pela nossa mãe, né? Tá? Quer falar alguma coisa, Melissa? Não, acho que isso completa muito o que já foi colocado até agora, né? E mostrar respeito, reverência, né? Respeito, reverência e cuidado aos pais, né? Que muitas vezes a gente exclui, né? Deixa de lado e deixa de cuidar. Mas eu preciso lembrar que cuidar dos pais não é tomar as rédeas da vida deles. Ele continua sendo pai lá na hierarquia, tudo certinho. Eu não posso tomar o lugar do pai. Eu não posso tomar o lugar da mãe. Quando eu falo pais, são pais, tá? Os pais e mães.
dentro do sistema, imagine se a minha filha agora começar a me sustentar, a minha filha agora começar a me dar as ordens com relação aos afazeres que eu tenho. Mas, Melissa, e aí como é que eu faço para cuidar? Minha mãe é tão teimosa. E aí eu tenho que preparar, pensar, ter muito entendimento e sabedoria para criar situações em que eu consiga cuidar. Porque chega um momento em que esses pais, eles perdem um pouquinho a noção do senso, né? E como que a gente faz para cuidar deles? Então, tá aí alguma coisa que a gente precisa começar já a pensar, criar estratégias sem que deixemos de honrá-los, mas só de considerarmos e cuidar deles já tem muito a ver com isso. E não tem como fazer isso sem respeito e sem gratidão. Melissa, nós temos também outro item, né, que é a comunicação aberta, né? Então, manter uma comunicação aberta e honesta, né? Quem nunca confidenciou alguma coisa para a mamãe ou para o papai, né? As meninas aí de plantão, né? As meninas de mamanda caducando, né? Vamos colocar assim, não confidenciou alguma coisa ali com a mamãe, né? Olha, aconteceu isso, aquilo, enfim, né? Então, é bem importante ter essa comunicação aberta e honesta, né, com os pais. E é fundamental para construir aí uma relação saudável, né? Tá, tudo isso. Expressar os sentimentos. Você pode estar no mundo inteiro aí relacionando com muitas pessoas, mas quando você chega com seu pai, com a sua mãe, muda de figura e você, então, coloca ali, fortalece, né? Inclusive os laços familiares ali, quando você está ali convivendo harmoniosamente, né? Então, primeiro, né, o respeito e a gratidão, aí você vê que a comunicação aberta, né, eu já dei um passinho a mais, né, então você consegue ali ter uma harmonização, né, uma convivência harmoniosa com o pai e a mãe, então isso é fundamental, e o pai e a mãe também, tá? Ter a comunicação, porque é uma via de mão dupla, né? É uma Sim, via de mão sim. dupla, né? Tá? Tá na Bíblia, né? É não irar seus filhos, né? O Tom, a Deise tem uma pergunta ali. Eu Vou fiquei um colocar pouquinho de aqui. dúvida porque Deise só confirma para gente. Olha lá, Deise, bom dia. Mas quando seus pais não moram com você, como fazer? Moram, Deise, é isso? Explica melhor a sua pergunta para a gente conseguir responder. E aí, enquanto isso, Tom, Vamos colocar aqui, então, outro item, tá? Que então eu não é... entendi. Olha só, ela falou que não, que mostram. E quando seus pais não mostram com você, como fazer? Ela deve estar querendo dizer Ah, que não mostram respeito e o gratidão. respeito, exatamente, é isso que eu ia falar. Porque Olha, nós estávamos nesse nesse ponto. caso, é tão interessante isso, né? Porque eu inclusive, estou preparando um trabalho com relação a isso. Gente, não entendi. Olha só, quando os pais não mostram respeito com você, eu preciso entender que essa é uma opção deles, mas eu não preciso comprar essa falta de respeito. Eu não preciso levar ela para o coração. Se eu não levo ela para o coração, eu nem preciso me preocupar em perdoar. É assim, tudo bem. Você pensa isso de mim, você quer isso para mim, é uma escolha sua. Realmente eu gostaria que fosse diferente, né? Mas não é. E tudo bem, eu respeito, eu não concordo, mas eu respeito. Eu respeito a sua falta de respeito comigo. Olha que interessante. Só que respeitar a falta de respeito que os seus pais têm com você não significa baixar a cabeça e seguir o que ele está mandando. Significa você entender que dentro do entendimento dos seus pais, aquela é a forma ideal de agir. Mas que você não concorda e por isso respeita, tudo bem, não vou brigar com você por causa disso, não vou ir contra, mas eu escolho
não me doer pelo seu pensamento, pela sua escolha, pelo seu ponto de vista, e seguir o meu. Lembra a história de pegar a maçã lá no vizinho? É por aí. E eu sei que é triste, que dói, porque nós gostaríamos do mundo perfeito, né? Mas o mundo perfeito é a gente que cria. Toda vez que eu bater de frente com os meus pais, e não só com os pais, com outras pessoas também, mas é que aqui nós estamos com esse tema, eu vou perder a batalha. E não é para ter batalha. Se eu, a partir do momento que eu respeitar a escolha deles, sendo a escolha ou a atitude correta ou não, ideal ou não para mim, porque tem também a questão do que é certo e que é errado, outro assunto que nós já discutimos em algum momento aqui, mesmo sendo dessa forma, você precisa o quê? Entender e não levar aquilo para o lado negativo para você. Por quê? As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Se eles me desrespeitaram, eu me deixei me desrespeitar. Então, se ele tem uma atitude, um ponto de vista, alguma coisa que eu perceba que me prejudique, é só eu respeitar a escolha dele, mas não me deixar doer, não me entristecer, não me abater. Porque toda vez que eu entristecer, me abater, aquele elétron começa a fazer o caminho que não deveria. E se ele faz um caminho diferente do que ele deveria, ele começa a interferir no outro. E aí uma energia se embolando com a outra vira o famoso emaranhado. E as coisas começam a não dar certo. Como, por exemplo, eu começo a criar um rancor, um distanciamento, e isso a gente acaba saindo do sistema. Né? É fácil? Não acho que seja fácil. Mas quando isso se torna um hábito e nós estamos conscientes dessa situação, fica mais simples. Eu posso dar um exemplo, né, que aconteceu comigo. Coisa boba, mas que para uma criança era muito complicado. E isso me arrastou por muito tempo e talvez eu já deva ter falado isso por aqui. Meu pai estava procurando um negócio que era um fósforo lá colorido de festa junina. Melissa, onde é que está? Falei, não sei. Minha mãe, na verdade, tinha escondido com medo de eu me machucar. Você sabe, foi você que eu vi você usando por último. Não sei onde está, pai. Não sei, não sei, não sei, não sei. Você sabe? Não sei. Um determinado dia, encontrei onde minha mãe havia escondido. E eu toda feliz, cheguei. Olha, pai, está aqui. Tá vendo? Ele falou, não disse que você sabia onde estava? E para mim aquilo foi péssimo. Ele me desrespeitou, ele não confiou em mim. E eu levei isso por muitos e muitos anos. Mas fora isso, tem um outro detalhe. Ele não queria que minha mãe engravidasse. Ele não queria aqui, porque na verdade lá no projeto de vida isso já estava combinado. Mas tudo bem. Diante daquele adormecer que nós temos conforme a gente nasce, vai crescendo aqui, ele decidiu que ele não queria ter filho naquele momento, porque o corpo da minha mãe ia mudar, ela ia deixar de ser o troféu dele, porque ele queria viajar muito e eu talvez fosse atrapalhar. A conclusão levou minha mãe para me abortar. E minha avó, um determinado dia, com muita raiva do meu pai, acabou me contando isso. Isso traz outras questões. Talvez nem precisasse contar, isso já estava marcado nos meus atos, nas minhas moléculas, né? Mas isso tudo, esse emaranhado todo, sem contar que ele era muito agressivo em casa com a minha mãe e tal, e eu não concordava com as atitudes dele de jeito nenhum. Eu levava uma vida muito difícil, vida adulta muito difícil. Até que um dia eu fui fazer uma psicoterapia, né, com uma psicóloga, e na primeira sessão eu já saí de lá, donde que eu tô, com que eu vou, né? Peguei o ônibus, já era casada, e um determinado momento o ônibus, ao invés de ir para a direita, que eu achava que eu ia para a casa dos meus pais, eu voltei, né, no tempo aqui na minha cabeça, ele foi reto, que era onde eu morava. E ali num segundo eu falei, peguei o ônibus errado, levantei, aí caiu a ficha. Não, você não está indo para lá. E aquilo mexeu comigo. E eu cheguei, pensei, já tinha alguns anos que eu não falava com meu pai. E eu
Nossa, deixei a família louca, pus todo mundo para procurar o telefone do meu pai, que eu queria dar um jeito de entrar em contato com ele. E naquele momento eu falei para ele, aí ele me ligou. Fiquei sabendo que você queria falar comigo, tal. Eu falei, olha, pai, falei muita coisa, né? Porque minha cabeça estava cheia de situações, mas alguma coisa que marcou falou assim: olha, na verdade, não me interessa se você queria que eu nascesse ou não, se você me ama ou não, se você acredita em mim ou não. Eu não concordo com a forma como você faz as coisas, mas eu te amo como pai, como ser humano. Então, para mim, tanto faz. Eu só quero que você saiba disso, que independente do que você pensa, do que você queira. Aí ele falou: não, filha, não é nada disso, tarará, 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 e se começou a se desfazer um emaranhado na minha vida. E interessante, Tom, porque nessa época eu nem sonhava com constelação, com reiki, com energia física quântica, nada disso. E foi daí que as coisas começaram a mudar. Então, olha que interessante, né? Quando os pais não nos respeitam, precisou ter um momento em que eu falei assim: tudo bem, você não me respeita, mas é uma escolha sua, não é escolha minha. E aí as coisas começaram a fluir. Espero que tenha ajudado. A Deise colocou aqui, ó. Nossa, isso aconteceu comigo também. Aí ela falou, tá, que ela teve comigo aqui, né? Mas o Tom, como excelente, me ajudou muito. Tive muitas bênçãos com você, Tom. É isso Só que aí. foi com minha mãe. Com a Gratidão mãe. a você também. E realmente, Gratidão, vai Daisy. ter feito parte, né? E está fazendo parte aí E da. se permitir, gente. E você, é isso que eu ia falar agora, que ela se permitiu. Né? Nós somos muito gratos a cada pessoa que se permite. Por quê? Porque, gente, isso flui para mim, flui para você, flui para os meus filhos, para os seus, para os netos, para o mundo, para o planeta, para o universo. Então, é muita gratidão quando uma pessoa se permite, né? Voltar aos seus sentimentos, mexer com aquilo, entender, compreender, resolver. E olha que legal, voltar ao colocar aquele elétron para fazer o caminho certo, né? E tudo fluir da melhor maneira possível. Bom, segundo aí, aproveitando as falas da Melissa, né? Que aconteceu com ela, né? Tá? Para vocês verem, né? Que muitas vezes os conflitos eles mudam de endereço, eles mudam só de endereço, né? Mas os conflitos São muito permanecem. Agora, a maneira como a gente, né, conduz esses conflitos é que faz toda a diferença. E esse terceiro item que a gente está trazendo aqui, né, atenção e cuidado, talvez é uma maneira, né, de demonstrar ali atenção e cuidado pelos nossos pais, né? De forma concreta ali, né, no dia a dia, também é honrar pai e mãe, né? E valorizar ali os seus presentes momentos, né, importantes que você tem com eles ali, né? Porque esse cuidado são momentos importantes. Ajudá-lo nas tarefas do seu dia a dia, né? Talvez é importante também. Para nós, parece. Sabe quando você está com, por exemplo, eu estou aqui com o meu cachorro, né? Que é o Percy, né, Melissa? E ele tá ali observando a gente comendo ali, eu dou um pedacinho para ele, parece que ele abana o rabinho e fica todo contente porque eu dei um pedacinho só, e ele já, né, ele participou daquele momento, né, ali, daquela refeição com a gente, vamos dizer assim. Então imagina você, às vezes um pequeno detalhe, sabe, uma coisinha que para você talvez seja pequena, né, contribui nesse momento, nós falando de pai e mãe, né, mas contribui com a humanidade, né, contribui muito, né. Então, essa atenção, esse cuidado, né, que nós devemos ter, são maneiras, né, de mostrar, inclusive emocionalmente, mentalmente, né, e por que não até fisicamente, o quanto nós valorizamos, né, e fazem com que o nosso pai e a nossa mãe também ali se sinta realmente na essência valorizados e honrados, né, e amados, né. Amar, honrar, valorizar, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Então, desculpe. Então, nesse sentido, faz toda a diferença para nós, viu, Deise e demais, né? Então, É dessa maneira, verdade, Deise, é mais um Tom. pontinho aí para que a gente possa estar contribuindo.
E olha, como que eu faço para dar atenção? Gente, olha, os nossos pais vão chegando a uma certa idade, né? A altura da idade, e que nós vamos chegar também. E os filhos vão tendo vários afazeres, preocupações, compromissos. Os filhos saem de casa, os pais ficam sozinhos, pai e mãe, ou só pai ou só mãe. Gente, ouvir. Aí você já aprendeu um monte de coisa, seus pais estão falando algo que você fala assim, gente, mas não é assim. Não preciso debater, mas só de ouvir, dar um tempo de ouvir, de dar atenção. E não é nem ouvir, né? É escutar mesmo, é dar atenção para o que eles estão fazendo, falando, já é uma atenção e já é um cuidado. Pentear o cabelo da sua mãe, fazer a barba do seu pai. Ai, mas ele não precisa mais estar bonito, ele não precisa. Mas para ele é um valor, sempre foi. Então faça para ele. Pai, posso fazer sua barba? Mãe, quer que eu penteie seu cabelo? Nossa, mãe, olha que legal, comprei um esmalte novo, posso passar em você? Você fala assim, mas isso não vai servir para nada, ela nem usa mais. Mas só de saber que você se preocupa comigo, que você me dá atenção, isso já me dá revitalização, gente. Energia revitalizada. Por isso que é importante a gente dar atenção e cuidado. Gente, qual a facilidade que os nossos pais com mais idades têm de cortar as unhas dos pés? E quão humilhante pode ser para um pai, né? Principalmente aquele pai que veio lá daquela época onde o homem tinha que ser forte, o homem manda, nanana, pedir para um filho ou uma filha baixar e tirar a autonomia dele de cortar suas próprias unhas, né? Então, não espere seu pai pedir, precisar. Vai lá, olha, pai, eu comprei um. O senhor quer que eu corte a unha dos seus pés para o senhor, para você não ficar com dor tal? Tente promover essas situações. Isso vai ser tão bom para você quanto para eles. Pensem nisso. Isso, a Amanda trouxe uma contribuição aqui. Esse tema é ótimo. Depois vocês podem fazer outra live para falar mais a fundo dos desequilíbrios causados por não honrar pai e mãe sistemicamente. É verdade. Por que é verdade? Porque, como a gente estava falando no início desse encontro, a energia ela tem um meridiano para percorrer, um caminho, né? Lembra do mapa mundi? Tem todas aquelas linhas, são os meridianos onde as energias passam, né? E tudo tem isso, é o Taurus, né? Que encaminha. Quando a gente muda esse trajeto, a gente muda essa energia. Então, se eu não honrar o meu pai ou a minha mãe, eu já crio um sentimento que vai desvirtuar essa energia. E a partir daí, uma energia toca na outra e acaba mudando o percurso das outras e fica causando N conflitos, né? Por exemplo, conflito de saúde física também. Mas, sim, é bem colocado, viu, Amanda? Vamos verificar essa questão. Foi a Amanda mesmo, né? O desenrolar da nossa vida só se dá a partir dessa honra de tomar pai e mãe. É fato. Tom, eu acho que está fechado o seu áudio. Próximo tópico aqui, Melissa. Aprendizado e ensinamentos. Aprender com sabedoria, né? A experiência dos pais é muito importante na nossa vida. Também é uma forma de honrá-los, né? Ali. Sim. Inclusive, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, né? Por meio das experiências dos pais, a gente já sabe o que dá certo e o que não dá. Não é verdade? Com certeza. E ainda buscar orientação, né? Compartilhar esses momentos, fortalece os laços, né? Desculpe, gente, deu uma crise de tosse. Cadê a água, Tom? Tá aí a água? Já tomei, não adiantou. E isso promove um ambiente de crescimento mútuo, né?
esse aprendizado, né? Esses ensinamentos, enfim. Ai, ai. Então é importante também esse tópico, né? Quer falar alguma coisa, Melissa? Fica à vontade aí nesse tópico. É o que eu falei. Já olhando para tudo que os nossos pais nos ensinam, e até como eles agem, né? Nós já temos isso como ensinamento. Eu consigo já perceber, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Porque não é porque meu pai me ensinou que eu vou fazer daquele jeito. Lembra, eu sou autorresponsável por tudo que eu faço. Então, eu sei, eu consigo já discernir isso. E questionar não é bater de frente nem contra. É verificar, nossa, é isso mesmo? Então é isso mesmo. Não, mas peraí, deu ruim, então eu penso qual seria a melhor forma. E até conversar com o pai e com a mãe a respeito disso. Porque os primeiros ensinamentos vêm dos pais. E dali vem muitas crenças. E nós já falamos sobre crenças, né? O quanto isso pode nos limitar ou abrir enormes portões para nós. Tempo de qualidade. Então, honrar pai e mãe é dar tempo, ter tempo de qualidade com eles. Então, imagine só, né? Que nós temos aí que dedicar um tempo para os nossos pais, não é aquela coisa. A mãe ligou, né? Mãe, tô numa reunião, depois eu te ligo. Tudo bem, depois liga. Ou então, mas espera aí, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, também estou falando com a minha mãe, ou estou fazendo outra coisa. Não é para falar com a mãe. E isso não é só com a mãe, viu, gente? É com todo mundo. Eu vou falar com uma pessoa, agora eu estou com atenção plena naquele momento para aquela pessoa. Isso é respeito, né? Então, tempo de qualidade. Beleza. Eu com minha mãe ou eu com meu pai. Também, né? Realizar atividades, né? Junto com seu pai e com a sua mãe, né? Vamos fazer aquela macarronada no final de semana, o churrasco com o pai. Um passeio, né? Que você pode fazer, ou simplesmente conversar, ouvir, né? Aprender um bordado, mas eu nem gosto de bordar. Faz de conta que gosta. Vai lá, pega uma linha e mostra lá. Mãe, faz, nem que for um pouquinho, você vai começar, talvez você nunca termine. Mas só de você mostrar que você valoriza o que ela faz, já é um grande tempo de qualidade. Eu lembro que o meu avô, Melissa, que você conheceu ele, né? Pai da minha mãe, falava sempre das histórias dele para nós, né? Ali ele nos reunia e era muito interessante, né? Aqueles momentos, né? Hoje ele está falecido, mas serviu para fortalecer os nossos laços ali, né? Fortalecer nossas memórias, né? Então, muito interessante isso, né? Então, isso é muito importante também. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Coloca aí, né? E o sexto tópico, Tom? Eu, inclusive, Melissa, quero te dizer que nós estouramos um pouquinho o nosso tempo hoje, mas que nós vamos terminar o nosso tópico aqui, né? Tá? O próximo tópico, Melissa. É o reconhecimento público, né? Olha só, enquanto o Tom coloca aí, olha lá, ó. Reconhecimento público. Além de tudo que nós falamos, né? Olha só o que nós, para demonstrar realmente, né? Ali para a gente se sentir mais fortalecido, e por que não o reconhecimento público, né? Desse afeto que nós temos ali com o nosso pai e nossa mãe, né? É importante, né? A gente reconhecer. Ou você só reconhece seu pai e sua mãe quando você está com eles, né? Quando você está com seus amigos, você não lembra do seu pai e da sua mãe, você não fala dessa afetividade que você tem, você não fortalece, né? Olha só, Tom, hoje, bora postar. Reconheço meu pai e minha mãe. Bora colocar lá no Instagram, hashtag honrar pai e mãe. Uma fotinho nossa. Olha lá que bacana.
É muito interessante mesmo, gratidão aí, né? Por tudo. E dos assuntos, né, desse item nosso aqui, agradecer, elogiar os esforços do seu pai e da sua mãe, né? Traz para nós ali. Você colocou redes sociais aí, né, Melissa? Legal que é, né? Hoje, a atualidade, né, a modernidade está dessa forma. Será que eu vou falar só para o meu vizinho, né? Coloca nas redes sociais, você não tem seu Instagram, você não tem aí, né? Então, Fortaleça sabe esses quando a laços, gente né? faz aquela reunião de família, um casamento, um aniversário? Os nossos pais acabam tendo atitudes que são difíceis da gente engolir, né? Então, a gente acaba falando assim, nossa, mas a minha mãe, nossa, minha mãe fala demais, minha mãe pega no meu pé, minha mãe isso. Vamos trocar isso. Ela realmente fala demais, ela pega no meu pé, ela é sem noção. Tudo bem, ela é realmente tudo isso, mas não precisa falar em público. Até porque as pessoas até já sabem, mas utiliza esse momento público para reconhecer o que ela tem de bom, o que ele tem de bom, o que ele fez de bom, uma lembrança bacana, e evita ficar fomentando mais ainda aquilo que incomoda, né? Porque quanto mais você fomenta, quanto mais você reclama, mais aquilo vai se fortalecer, né? E com certeza, se é algo que você considera negativo, não faz bem nem para um nem para outro, né? Vamos lá, o Rude colocou aí. É a forma como relação com pai e mãe influencia na relação com o masculino e feminino na vida de modo geral. Sim. E como você quer se relacionar com isso? Acredito que da melhor maneira possível. Então, vamos reconhecer nosso pai e nossa mãe, né? Nossos pais, com as boas lembranças, com os momentos em que nós rimos juntos, com os momentos que nós aprendemos a fazer uma comida, uma brincadeira, uma lembrança boa. Temos muitas lembranças ruins? Com certeza temos. Mas não é só dos pais, né? De todos os ramos da nossa vida. Vamos então edificar tudo aquilo que foi bom. Isso não vai fazer com que o que não foi bom deixe de existir, mas vai fortalecer o que foi bom e vai trazer mais do mesmo para a gente. Então, é assim que eu espero, viu, Tom? Que esse despertar para a realidade nos traga muita prosperidade, muito amor, muita sabedoria e possamos multiplicar isso cada vez mais e mais e mais. Bom, aproveitando o gancho do Rude aqui, né? Tá? Rude, essa relação de honrar pai e mãe transcende o masculino e feminino, tá? Então, transcende o gênero, né? Então, nós somos seres, né, multidimensionais, tendo essas experiências, né, humanas aqui que nós estamos tendo. Então, na multidimensionalidade, então, transcende, né, inclusive o gênero masculino e feminino, como você trouxe, que está correto, tá? Enquanto manifestação, mas que a nossa visão dessa questão de honrar pai e mãe, né, vai além, né, desse mecanicismo que nós estamos aqui, dessas crenças, né, que até nos limitam a ficar naquele quadradinho de pai e mãe, aquele quadradinho, né? Então nós temos que ter essa abertura, por isso que nós trazemos esses tópicos, né? Para que honrar pai e mãe tenha um gesto de amor, né? Como a Melissa trouxe, respeito, gratidão, cultivar o relacionamento saudável, né? Fortalecer esses laços, né? É isso que nós trazemos aqui. Cuidar. Né? E que a gente possa lembrar sempre, né, da importância de honrar, valorizar aqueles que nos deram ou contribuíram, né, para que nós estamos aqui, né, tendo a oportunidade de seguir os nossos passos, né, tá? Então é isso que nós estamos trazendo. Gratidão por momentos tão enriquecedores. Oneide, gratidão. Gratidão por vocês todos estarem aqui. Gratidão por acompanhar. Mais uma vez,
só lembrando, gente, compartilhem para que as pessoas comecem a ter, mais pessoas comecem a ter esses estágios que nós estamos tendo aqui. Melissa, nós temos os 10 mandamentos lá que eu citei, mas nós temos também, né, os mandamentos ali de Cristo, vamos colocar assim, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né, e o semelhante ou o próximo como a si mesmo. Então, pai e mãe está dentro disso, né, disso tudo, e levando em consideração aí outra consideração que nós podemos fazer, tem a oração, né? A oração do perdão, né, Melissa? Mas eu penso, Tom, que essa daí pode ficar para a dica que a Amanda nos deu, de falarmos sobre o que isso pode nos impedir. E aí a gente pode falar melhor, explicar como funciona, passar para todo mundo essa oração, colocar na descrição, e aí fica como suspense para a próxima semana. O que você acha? O Rudy trouxe aqui, né? Polaridade divina, positivo e negativo. Rudy, o positivo e negativo, realmente, essa polaridade faz parte. Masculino e feminino, macho e fêmea, dê o nome que a gente quiser dar, né, nesse sentido, né? O polo sul e o polo norte, né? São dualidades, né? Porém, o que nós buscamos não é nenhum nem outro, né? É o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é que é o ponto primordial do amor incondicional, de honrar pai e mãe, de tudo isso que nós estamos trazendo aqui, viu, Rudy? O que acontece, Tom, talvez seja o que o Rudy esteja tentando colocar, é que a energia ela precisa de movimento. Então, se você olhar em qualquer aparelho que tem pilha, por exemplo, um lado está no positivo, que liga no negativo, para quê? Para que puxe essa corrente de energia e possa haver o movimento. Então, uma das leis universais realmente é essa dualidade, né? Sim, positivo, negativo, masculino e feminino é o gerador da vida, geradores. Então, para gerar, eu preciso de movimento. E só que é como o Tom fala, e é isso mesmo, equilíbrio. E equilibrar o positivo e o negativo para que haja este movimento de forma saudável. E vamos muito bem dizer, colocado. Melissa, eu preciso sempre considerar essa polaridade. Sim, vamos dizer, Melissa, olha só o que me veio aqui agora, né? Nós somos o resultado dessa dualidade, né? Sim. Enquanto ali na concepção. Então, você já nasceu equilibrado, né? Você já nasceu no equilíbrio. Então, vamos levar em consideração isso, tá? Gratidão a você, Rudy, a todos aí que colaboraram, né? Logicamente. Gratidão a todos. E acho que hoje é isso, né? E até quarta-feira, às 20 horas, no O Que e Como Fazemos. E até a próxima quinta-feira, com mais uma hora da DR. Despertar para a realidade. Gratidão pela presença de todos, pela participação de vocês. Gratidão a quem vai assistir depois, porque nós sabemos que esse fica num horário que nem todo mundo consegue participar ao vivo. Gratidão a todos e até a próxima oportunidade, né? Obviamente.